Senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e no último sábado, depois de Santos 0, Amazonas 0, empolgante, estive na coletiva do técnico Fábio Carille e perguntei sobre Patrick. Não, apesar da interpretação de algumas pessoas nas redes sociais, eu não pedi para o Patrick ser escalado, muito menos indiquei que algum torcedor quer isso, jamais, eu tenho consciência, pelo amor de Deus. Mas acho justo pressionar tanto o Carille quanto o Marcelo Teixeira. No caso do Teixeira, ele foi pressionado e jogou a responsabilidade para o Carille, então fui tentar pressionar Carille a, enfim, justificar a presença do Patrick no elenco do Santos ou assumir de vez que foi um erro. Carille não fez nenhuma coisa nem outra, tentou justificar a não utilização do Patrick e, na minha opinião, de forma confusa, foi até um pouco incongruente se lembrarmos da explicação do jogo contra o Avaí, se eu não estou enganado, talvez tenha sido contra o Guarani, mas acho que foi contra o Avaí, em que ele não utiliza o Patrick e fala que é porque enxerga o Patrick na posição do Pituca. Aí o Pituca não jogou e o Sandri foi escalado. Então fui questionar, tá, se o Pituca não jogou e entrou o Sandri, mas a do Pituca não era do Patrick? Por que você não utilizou o Patrick, ainda mais num jogo em que você não fez a quinta substituição? Então, minha pergunta é basicamente, um jogador caro sumiu, não entra em campo. Por quê? Não é mesmo? Até para remeter ao meu vídeo aqui no canal, já divulguei outras vezes, coloco nesse aqui, se for o caso, no final, né, entre os relacionados, quando aparece aqui na tela, por que Patrick só joga fora de casa. Lembrando que apurei que na partida recente fora contra o Guarani, antes do Santos tomar o gol de empate, o Patrick estava pronto para entrar. Carille chamou o Patrick e aí desistiu. Dessa vez, nem isso na Vila ele não entra nunca. Inclusive, levei na coletiva os dados. Mas já estou falando demais nessa primeira parte. Assiste a resposta do Carille agora. À sua direita, perdão. Dois, pelo menos, repórteres citaram o Patrick. Eu queria voltar um pouco nesse assunto, porque há duas coletivas, salvo engano, você citou que você enxerga o Patrick como um jogador na posição meio que da do Pituca. Hoje o Sandri jogou no lugar do Pituca. Queria perguntar por que não o Patrick, qual foi a escolha pelo Sandri, o motivo. E citar que a última vez que o Patrick jogou na Vila Belmiro, eu estou com as fichas abertas aqui, foi na sexta rodada contra o Brusque. Ele entrou 4 jogos depois, todos fora. Nos últimos 5 sequer entrou. Um jogador que é caro, eu sei que você já falou que não quer falar dessa questão, que é para a diretoria, mas que o presidente, em coletiva recente, falou que foi um pedido seu. Queria entender um pouco mais sobre essa ausência do Patrick novamente. A escolha pelo Sandri porque é um jogador que trabalha mais por trás. Se você buscar histórico do Patrick jogando, ele é um cara mais de frente, um cara mais um terceiro homem de meio de campo que chega bastante na área, e hoje a gente resolveu segurar os volantes e liberar os laterais ao mesmo tempo, que aí não é a do Patrick, né? O Patrick aí teria que vir trabalhar muito atrás, muito perto dos zagueiros, e essa não é a função dele. Então, por isso a escolha do Sandri para iniciar aqui. Entrou muito bem em Campinas, entrou muito bem. Nosso segundo tempo foi melhor, até mesmo por conta da participação do Sandri em campo, e por isso a decisão de começar ele com o jogo, nesse sistema de segurar ele ali junto com o João e liberando os laterais. Eu estou jogando com meia. Eu já falei sobre isso. O Patrick seria fazer assim, fazer 3 por dentro, de frente, não ter um 10, fazer um 4-1-4-1, é o melhor do Patrick. Que em algum momento eu vou usar, pode ter certeza. Só tendo um pouquinho mais de tempo para trabalhar com os novos jogadores que estão chegando. Só pontuando, inclusive, que essa parte de silêncio é porque, na minha opinião, eu achei que o Carille não tinha respondido sobre o Patrick, ele focou no Sandri, e aí já sem o microfone na minha mão, se você forçar bem o ouvido, dá pra pegar eu falando no fundo, mas não dá pra entender. Eu volto a questionar a ausência do Patrick, aí ele faz essa explicação, que eu vou colocar na tela em instantes. Inclusive já fica o aviso, se você até aqui estava só ouvindo o vídeo e não assistindo, recomendo que assista, olhe pra tela, porque vou colocar imagens táticas para tentar entender junto com vocês o que o Carille explicou. Mas enfim, eu levei os dados ao Carille, vocês ouviram aí, deixa eu repetir aqui. Ele estreou contra o Guarani na terceira rodada. Tá, não tinha torcida, né? Esse jogo foi sem torcida ainda, o Santos estava punido. Ele entra contra o Amazonas, entra contra o Ponte fora também,
entra contra o Brusque, aí já com torcida, mas estava 3-0, ele entra quando estava 3-0, joga apenas 17 minutos, o Morelos faz o quarto gol com ele em campo. Lembra do Morelos? É, amigo. Entra contra o América Mineiro, isso na 7ª rodada, então ele entra nas rodadas 3, 4, 5, 6 e 7. Não entra na 8ª, aquele jogo de Londrina, quando o Carille também, aquele jogo de Londrina contra o Botafogo, que ele gosta de citar, quando o Carille também não colocou, aliás, ele colocou só 3, né? Ele não usou nem a 4ª nem a 5ª substituição, é verdade. Entra contra o Novo Horizontino no intervalo na rodada 9, aí na 10 e na 11 não entra, é colocado em campo contra o Mirassol na 12, da 13, 14, 15, 16, 17 não entra, joga apenas 11 minutos contra o CRB fora de casa, Mirassol e Novo Horizontino também fora, e nas 19, 20, 21, 22 e 23, essa última mais recente contra o Amazonas, ele também não joga. Resumindo, 4 rodadas no segundo turno, por exemplo, e ele não entrou em campo ainda. Então esses foram os dados que eu levei, e ele não entra na Vila Belmiro desde o jogo contra o Brusque, que foi na rodada 6, no dia 19 de maio. Então maio, junho, julho, agosto, mais uns diazinhos. 3 meses e agora, né, inclusive 19, 7 dias sem entrar em campo na Vila Belmiro. Tá. Então, eu quero entender por que o Patrick não joga. A gente sabe o motivo, ele não tem condições, mas se nem Carille nem Marcelo Teixeira falam publicamente que ele não tem condições, precisamos de justificativas. A que o Carille me deu desta vez, apesar de não ter entrado em campo, mesmo com o Pituca saindo, que é onde o Carille disse que enxergava ele, foi a seguinte. Vamos lá, repito, as imagens vão aparecendo aqui na tela pra gente tentar entender junto. E já assumo, eu meio que não entendi. Vou olhar aqui no meu lado as imagens. Vamos lá. Ele fala, né, sobre ter recuado os volantes e que o Patrick é um cara que não vai fazer essa, o Sandri faz. O Patrick é mais de chegar na área. Só que aí, se o Sandri e o João Schmidt jogaram meio que lado a lado, é a justificativa do Carille, foi o que eu coloquei na tela, e o Juliano jogou basicamente lá na área, ele jogou sem meia. Tinha um espaço muito grande entre os volantes e a dupla, entre aspas, de ataque, o Juliano praticamente ao lado do Wendel. Ele também fala que o Patrick é um cara de frente, terceiro homem de meio campo. E aí eu imagino assim, o que eu coloquei na tela agora. Se for um cara de frente, é com um meia mais recuado. O Juliano cola muito, por ordens do Carille, é claro, assim como o Bigode, lá no centroavante. Então 2 caras lado a lado, nesse caso Sandri e João Schmidt, e o Patrick à frente. Só que se for assim, esse cara já existiu em outras ocasiões, com o Pituca mais atrás ao lado do Schmidt e um meia. No caso, quando o Serginho jogava, era meio que isso. Se não for com o Serginho e o Pituca avançando, o Patrick poderia jogar na do Pituca como um segundo homem. O João Schmidt atrás, o Patrick à frente, e um Juliano mais o Wendel, no caso, o Furt lá na frente. Por que não tentar isso, né? Colocar o Patrick nessa posição nos jogos anteriores, já que ele... Ou mesmo nesse. Por que contra o Amazonas em específico ele precisava de 2 volantes mais recuados e não jogar com meia? Ele só queria soltar os laterais, abandonar o jogo pelo meio campo? Então qual era o objetivo do Sandri? Só ficar lançando bola para os pontas? Eu particularmente não consigo entender. E aí ele fala que o Patrick seria um terceiro homem de meio campo, ele fala assim, né? Ele levanta os 3 dedos. E num 4-1-4-1. Então eu montei aqui um 4-1-4-1, no caso só um 4-1 na parte da frente. O Patrick seria o cara da esquerda, ele precisa jogar com meia do lado, mas o Pituca nunca jogou assim no Santos, porque ele nunca tem um meia do lado, ele é responsável pela armação. O Santos não joga num 4-1-4-1 assim. O João Schmidt não joga atrás de uma linha de 4 com o Guilherme e o Otero, barra Pedrinho, barra Patati, sei lá quem na direita, um pouco mais recuado. São sempre 3 caras incisivos com os laterais subindo ao lado. A gente tem falado sobre isso aqui. Então, assim, eu não consigo enxergar em nenhuma dessas formações o que o Pituca faz que o Patrick não poderia fazer. Ok, ele disse que contra o Amazonas... Eu falei, eu fiquei confuso. Eu tô tentando entender aqui, enquanto falo com vocês. Ele quis 2 volantes recuados e o Patrick não pode ser o cara lá de trás. Mas se ele recuou 2 volantes, por que ele colocou o suposto meia lá na frente e não um cara pra receber esse passe do Sandri?
E por que nos jogos, por exemplo, contra o Amazonas e outros, o Patrick entrou na ponta? Contra o CRB ele entra na ponta. Ele cai no chão, inclusive na ponta, né? Quando ele cai no chão. Onde o Patrick entra nisso? Se o Marcelo Teixeira fala que o Carille pediu o Patrick, mas o Carille não muda a formação tática, e a formação tática que ele está utilizando, o Patrick não joga, ele pediu por quê? Eu fiz essa questão, ele deu essa justificativa. Vocês viram no final que ele vai precisar treinar agora com os reforços, quem chegar. O Patrick chegou em abril, maio, sei lá. Ele estreou em maio, né? Até falei os jogos aqui. Estreia em abril ou em maio? Estreia em maio, 6 de maio. Então chegou em finalzinho de abril, começo de maio. Maio, junho, julho, quase fim de agosto. Precisa chegar mais gente para ver onde o Patrick vai se encaixar? Com o que ele treinou até agora, não deu. Então assume que é um erro. Fica menos feio. Até peço desculpas, porque é muito difícil tentar entender. Ele fala num jogo que é a posição Pituca. Mostramos as posições do Pituca. Lado a lado, no Patrick não pode. Então com o meia lá na frente, o Patrick sendo. O Pituca sendo o segundo cara de meio de campo. Não. Agora o Patrick é o terceiro cara de meio campo. Pô, mas tava jogando o Serginho. Por que ele não entrou no lugar do Serginho? Não, mas dessa vez que o Juliano voltou. Então é 4-1-4-1. Mas ele não usa o 4-1-4-1 no Santos. Assume que é um erro, pelo amor de Deus. Tchau, desculpa.